Robisley, Diego e Alencar. Todos já sabem o que aconteceu. Os três foram contratados pelo Alencar para fazer uma cobrança de dívida no valor de R$ 255 mil da família Buscariolo. Já foram dias à procura deles, 45 dias após, eles foram encontrados sem vida em um bunker que estava em construção. O carro foi encontrado a cerca de 5 quilômetros de um pesqueiro que pertence à família Buscariolo. De lá para cá, a polícia está no encalço da família Buscariolo, do Paulo e do Antônio, que tem duas prisões temporárias em andamento para serem convertidas. Eu fiz uma entrevista com o advogado da família Buscariolo, na verdade do Antônio e do Paulo, né? Doutor Fará, doutor Renan Fará. E ele sempre falando que a família Buscariolo, os dois, na verdade, os dois clientes, não seriam os responsáveis, não seriam as pessoas mandantes. Ele fala inocente. Mas a história não é bem assim, não, tá? Talvez a polícia esteja, ao fechar essa investigação, não somente o Antônio e o Paulo, mas sim também outra pessoa da família Buscariolo, o Carlos Henrique. As informações, elas agora fazem muito mais sentido, tá? Muito mais sentido. Eu começo a desenvolver ali e desenrolar o fio da meada. Porque ao entender mais ou menos o que aconteceu com os quatro, estava faltando uma peça nesse quebra-cabeças. Mas como é que o Antônio e o filho dele, o filho de 22 anos, estariam envolvidos com a criminalidade, mas estariam numa situação ali não muito boa? Então, não estava batendo. Ele teria que conhecer todo mundo dali da região, da FAC, da organização criminosa, localização, quem utiliza aquela rota para o crime, né? Para o contrabando, para o tráfico e afins. Teria que saber dali dos locais, dos bunkers, e aí só as organizações criminosas realmente sabem que está envolvido diretamente. Que não era muito o perfil do Antônio e do Paulo, mas é o perfil do Carlos Henrique Buscariolo. Então, segundo as informações, aí eu digo de informação privilegiada que eu recebi, no momento em que o Alencar chega com outras três pessoas, tá? Rafael, Robisley e Diego, para realizarem a cobrança, essa informação extraoficial. O Diego, ele já é uma figura conhecida em cobranças que não são muito amigáveis, vamos dizer assim, né? Cobranças que não deveriam ocorrer da forma que se ocorreu. Já o Rafael não, o Rafael está acostumado a fazer cobranças, mesmo em loco, para fazer acordos. Era o perfil dele. E isso é legal. Já o Diego, não. O Diego gostava de crescer e aparecer, né? Eu vou fazer, vou acontecer, se não pagar. Já os outros dois, Rafael e o Robisley, eram pessoas já acostumadas à cobrança. É um processo legal. É fazer cobrança, olha, vamos fazer um acordo, vamos acertar, vamos fazer em cartório, quando é que vai pagar. Mas Diego não tinha esse perfil. Então, no dia 4, eles se encontram. Segundo que foi passado aqui para mim, o Antônio, o pai, ele conversa com seus filhos e o Carlos falando, mas eu não vou deixar isso dessa forma não, tá? Ninguém vai chegar na minha casa e vai cobrar vocês assim, vai falar que vai fazer acontecer, de ameaçar e coisa do tipo. E o Antônio teria, mas o que você vai fazer? Deixa comigo, só marca com ele amanhã em tal local. E assim foi feito, tá? Assim foi feito. Dia 5 por volta, agora com os horários, tá? Presta atenção. Dia 5 por volta de 11 horas da manhã, 11h15, tá? 11h15, eles se encontram, eles vão para um determinado local, onde todo mundo já sabe ali, o local que teria sido a emboscada. E acreditando que iria encontrar, desculpa a dificuldade, porque realmente está difícil, está cortando minha língua. Tá? Então eu estou falando devagar, pausadamente, já falo devagar. E agora, então, com isso, eu vou falar mais devagar ainda.
Eles vão pelo local porque eles receberam a informação que eles já estariam lá. Tanto que na padaria, o próprio Diego já fala, vamos embora porque eles já chegaram. E eles vão se encontrar ali. Eles achavam que eles se encontrar com o Antônio e com o Paulo para ver uma propriedade que seria dada para com pagamento, tá? Com pagamento. E ali eles foram para esse local e não aconteceu. Chegando ao local, eles foram teoricamente rendidos. O carro foi metralhado e nós vimos o que aconteceu. Nessa emboscada, o Alencar teria perdido sua vida e os outros três teriam sido levados junto com o Alencar. Tiraram-nos do carro, achando que ainda estavam vivos, o Alencar. A família Buscariu, o Antônio e o Paulo ficaram mais assustados porque não eram acostumados a esse tipo. Sabiam desenvolvimento, já tinham alguns pontos, mas não desse naipe, não dessa forma. Já o Carlos, não. O Carlos já está acostumado. Ele já tem ali algumas passagens, tem algumas investigações que estão correndo ainda, tem casos próximos ali em Caraíma, que tem a figura do Carlos Henrique Poscariolo como investigado. E nesta situação, o Carlos teria sido a pessoa que planejou, junto com seus comparsas, o que iria acontecer. A partir do momento que eles fazem a cobrança, o Carlos entende que seria uma afronta a ele, e seria uma afronta à sua família. E por isso, decidiram, passado por um tribunal, decidiram infligir dor e sofrimento aos quatro, né? Aos quatro. Mesmo com Alencar, segundo informações, não sabe se estava vivo, se não estava. Vamos colocar-se que não estava. E fizeram o que fizeram. Tá? Então tem politraumatismo, traumatismo crânioencefálico e os ferimentos que foram dados ali muito próximos, tiros de confere, tiros a queima-roupa, para garantir que os quatro perdessem sua vida. Perfeito? Eles passaram por intensa dor e sofrimento, depois, com toda certeza, perderam sua vida ali, garantindo pelos criminosos que assim fosse feito. Tem que ter cuidado com as palavras aqui da plataforma também. Eles então decidem o que fazer. O carro já estava sendo colocado naquele bunker que foi descoberto. Já teria sido transportado para lá e já estava em fase de finalização. Vocês conseguem me entender, né? De ocultação, jogando a última pá de terra por cima. E eles decidem o que fariam com os quatro. Vão para outro ponto, veem um local que já estava em construção, um bunker em construção, utilizam esse local e fecham. Não acreditavam que a família dos envolvidos fosse fazer tanto barulho a ponto de toda a imprensa comprar esse caso e procurar ali fazer uma pressão. Então vem a polícia ambiental, vem a polícia militar, polícia civil, Força de Segurança Nacional, todas ali em conjunto para tentar encontrar os quatro homens que estavam desaparecidos. Nesse meio tempo de trabalho, nesse meio tempo ali de investigação, mais de uma centena de bunkers foi encontrada, e essas centenas de bunkers foram todos desativados em um local de propriedade particular. Essa propriedade particular, ela é arrendada por uma pessoa e pertence a outra. Já estava cometendo um crime ambiental nessa propriedade para a criação de gado. Foram multados em cerca de 7,5 milhões, tanto a pessoa que arrendou a terra quanto a pessoa que era dona, porque esse gado era pertencente a ambos. Tinha gado de um e tinha gado de outro. Então eles receberam a multa. A multa é essa vindo de um trabalho de buscas, tá? E ali se localizou uma rota até para tráfico internacional. As pessoas que teriam praticado esse crime ali, amando, teoricamente, da família Buscariolo, na figura do Carlos, não gostaram da investigação do ponto que chegou, porque o prejuízo foi de milhões. Com a presença da Força de Segurança Nacional, Polícia Ambiental, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil,
a rota ali perdeu várias ramificações, vários braços e vários bunkers que já tinham sido construídos há muito tempo e estavam em utilização, dando um prejuízo enorme, enorme a essa organização que trabalha ali. Não é que trabalhava, continua trabalhando lá, só mudou a rota. E está dando um tempo, segundo essa pessoa, está dando um tempo para voltar às suas atividades, até que a poeira baixe. Porque é muito lucrativo aquela rota. É um ponto de apoio muito fácil para chegar em São Paulo e sair do Brasil, em questão de tráfego internacional, quanto em abastecimento interno, tá? De contrabando, drogas e afins. Quando a polícia conseguiu desmantelar esses bunkers, essa rota, as pessoas que se envolveram deram ajuda à família Boscariolo, na qualidade do Carlos. Pessoal, ô meu amigo, você pediu ajuda para um ponto aqui. Você me passou essa informação. O que está acontecendo agora é um prejuízo imenso, tá? Um prejuízo imenso. E essas pessoas agora, que teoricamente seriam no momento ali em que foi realizada a emboscada, por volta de 12, 15 pessoas, por volta de 12 a 15 pessoas, isso a gente já falando desde muito antes, tá? Lá 2 semanas atrás, elas não querem que seus nomes apareçam, tá? E agora, nesse momento, a família Boscariolo, ela está diretamente ameaçada por essas pessoas também. Tanto que o Carlos, ele desapareceu. O Carlos Henrique Boscariolo desapareceu. Mesmo que não tenha, nesse momento, mandado de busca e apreensão ou de prisão para ele, prisão preventiva ou temporária. Porque ele já responde por outros crimes. Essa pessoa acredita que eles não tiveram envolvimento, ela acredita, não sei se é verdade, na execução. Estavam lá, garantiram que as pessoas fizessem, isso não tira a culpa deles lá. Ali, apertar o gatilho ou não faz diferença nenhuma, né? Em questões criminais. Mas sabem de tudo. Tanto que quando a polícia o chamou, quanto para dar depoimento, eles já viram que a situação ia ser muito ruim. Não com a polícia, mas com as outras pessoas. E pegaram toda a família e fugiram. Vejam bem, prestem atenção. Vocês acham que pessoas que tivessem medo de ser presas iriam fugir elas e colocar toda a família junto? Ou somente elas iriam fugir, né? E as pessoas ali ficariam na casa. Até porque a esposa do Paulo está grávida, quase ganhando criança. Mas se eles soubessem que a vida deles estava em risco e da sua família, não por conta da polícia, mas por conta dos outros. Ah, o que vocês acham? Faz muito mais sentido, né? Faz muito, muito mais sentido. Então, o que de envolvimento temos na família Boscariolo? Um filho. Um filho como mandante e os outros ali participando também, partícipes também. Mas, se não fosse o Carlos Henrique, segundo as informações, esse crime não teria chegado a esse ponto, tá? Teria sido dele a ordem para que tudo acontecesse. Muitas pessoas começaram a me falar, me perguntar, querer saber sobre o informante. Ah, porque o informante foi na televisão, tem informante que foi na televisão, falou da carta. Olha só, muitas pessoas falam, tá? Muitas pessoas falam. Outros pontos aqui. Vejam as informações que esse suposto informante está passando para algumas imprensas locais, que eu até avisei alguns amigos para tomarem cuidado. A própria Record já está tomando certo cuidado lá de Maringá, porque essa pessoa somente trouxe as informações que já eram públicas, colocando uma nova roupagem, né? Então eu peço a vocês todos, quando acompanharem casos criminais, vejam de onde estão vindo as informações. Eu recebo informações
da advogada que assessora a família do Robisley e do Rafael. Eu recebo informações da polícia, de um grupo que se tem lá. Já, já conversei com o próprio advogado de defesa do Paulo e do Antônio. Então, as informações que eu consigo, que eu tenho, são informações que vão estar na investigação, vão estar no processo. Cuidado com informações ali para até ir público. Cuidado com isso. Muita gente falando, Marcondes, mas é vítima, você não vai trazer essa pessoa? Não. Existe uma pessoa que ajudou a polícia no início? Sim, existe. Estava em loco ali. Com a participação dessa, a polícia não falou ainda. Foi através das testemunhas no trabalho de investigação que se chegou ao carro e aos corpos. Perfeito? Não temos informações ali, além dos dois. Mas se a polícia trabalha com pelo menos ali, uma dezena de pessoas. Então, informações, mas ele falou da carta, que mandou a carta, escreveu. Poxa, depois que a carta saiu, é fácil falar. Mas ele falou que foram 12 pessoas. Pô, voltem, por exemplo, a minha live de 2 semanas atrás, que vão ver que eu estou falando exatamente isso. Doutora Josiane, que assiste as famílias, falou isso. Então, todas as informações que pessoas que alegam terem dado, nós já vimos falado, já era público aqui no canal, por exemplo. Não sei em outras mídias, mas aqui já era público. Qual é o caso que nós vimos aqui de um carro ser colocado dentro de um bunker em horas? Horas. O carro foi ocultado em horas. Tem que ter um profissionalismo para isso. Você pegar. Não, a gente não está falando de roupa, a gente não está falando de pessoas até. Está falando de um carro que foi colocado em um buraco, tampado, colocado terra em horas, com utilização de maquinário pesado, várias pessoas envolvidas. Isso é uma organização criminosa. Nós estamos falando de 4 homens que perderam sua vida de forma traumática, que passaram por intensa dor e sofrimento, que foram ali emboscados, levados para essa sessão de sofrimento e depois suas vidas retiradas. Isso é um profissionalismo criminoso. Então a polícia sabe que não é um caso simples, não é um caso de amadores. Não. Envolve ali organização criminosa, tráfico de drogas, contrabando, pessoas que retiram a vida de outros mediante pagamento, né? Os chamados assassinos de aluguel. Se não tivermos a prisão da família Boscariolo, dessas pessoas envolvidas no próximo mês, eu não vou me espantar, não, gente. Não vou me espantar, não. Então, já colocaram a culpa na família Boscariolo, no Antônio e no Paulo. Possivelmente vão chegar no Carlos, mas prisão de todos? Não acredito. Não acredito. Devido ao profissionalismo ali que foi feito nesse caso. E até a própria família Boscariolo, que não vai querer se envolver com quem de verdade ali participou. Entendeu? É um caso muito mais complexo quando envolve certas organizações do crime. Acho que vocês conseguem me entender, né? Então, nós vemos aqui um outro filho do Antônio, que faz muito mais sentido ele ser o mandante, né? O organizador desse caso, do que os próprios Antônio, o pai, e o Paulo. O Paulo, inclusive, me passaram que ele seria só uma pessoa que caiu ali por conta do pai. O pai mandou, ele foi. Entenderam? Eu não tenho nem essa atitude de cometer esse crime. Mas o outro não. Carlos tem várias passagens criminais. Então, a atualização do caso hoje, do caso Caraíma, é essa. Possivelmente, um outro Boscariolo seja o real mandante, o premeditador do caso. Ele que organizou tudo. Ele que tinha seus contatos, as pessoas, e que organizou de uma forma rápida, precisa, a ocultação do carro
ser responsável pela perda de vida dos 4, tá? Mas volto a dizer, isso tira a participação do Antônio e do Paulo do crime? Não. Isso exime ele de culpa? Não. Mas talvez retirem algumas qualificadoras, né? Do Antônio e do Paulo.